Hebreus 11, versículo 1 está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Só aqui a gente já entende, em primeiro ponto, o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. O que é firme fundamento? É uma convicção inabalável. Repete comigo: convicção inabalável. É fé. Inabalável. Nada abala a sua convicção. Daquelas coisas que você espera. Cada um de nós tem algo aqui esperando no Senhor, não tem? A fé é uma convicção inabalável disso aí que você está esperando. E a prova, o que é prova? É uma certeza interior. Eu tenho tanta certeza que eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. Nesse contexto, a carta que nós lemos aos Hebreus, ela foi escrita para os cristãos judeus que estavam sendo muito perseguidos. E eles estavam numa fase já de tristeza. Essa carta, ela foi escrita para trazer um avivamento para aquele povo. Ei, encorajo vocês a terem fé. Calma, calma. Esse foi o objetivo dessa carta. Esse foi o objetivo dessa carta. Interessante que ainda no capítulo 11, no verso 6, está escrito: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Primeiro ele diz o que é fé. E tem uma certeza interior de que vai acontecer. Depois que ele falou isso para aquele povo, ele vem e diz: sem isso, sem essa convicção inabalável, sem essa certeza interior, você não consegue agradar a Deus. O verso 6, ele diz isso. Sem essa convicção de que isso aí que você está passando vai mudar, vai dar certo, mesmo que você não esteja vendo, sem isso, é impossível agradar a Deus. Porque se você está se aproximando de Deus, estamos falando do verso 6. Se você está se aproximando de Deus, você crê que Ele existe e que Ele é galardoador do que os busca. Interessante que antigamente eu falava esse versículo, galardoador, eu fazia bem assim, ó. Eu achava que era tipo assim, ele está lutando pela gente, sabe? Mas galardoador, gente, sabe o que é? Ele recompensa. Ele dá um prêmio. Ele retribui de forma justa aqueles que o buscam. Quem crê que Deus é galardoador? Aleluia, o Senhor está hoje ativando a nossa fé. Hoje é noite de ativação de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Semana passada eu estava na igreja e as meninas foram num congresso de mulheres. E aí eu estava dando testemunho de algumas coisas da nossa vida. Porque cada conversa que você tiver comigo, você vai ter um testemunho do Senhor. É muita história. E eu estava contando sobre a nossa, a provisão do Senhor. E um determinado momento, eu acho que eu nem falei dessa forma, nós tínhamos uma casa muito boa e a gente vendeu, a gente perdeu tudo, tudo. Todo mundo sabe o que é tudo? A gente perdeu. E aí, nessa construção de uma nova vida, depois dessa casa, a gente fez conta, a gente mudou 11 vezes. A gente fez 11 mudanças. Uma dessas, nosso amigo Sandro participou. Não foi? Umas 4. Mas nessa, você subiu no caminhão com as meninas. Foi.
fazia festa. E era uma luta, meus irmãos. A gente saía, era mudança por quê? Porque uma casa estava cara demais, naquela época a gente já não podia pagar. A outra a gente estava melhorzinho, então a gente podia ir para uma melhor, sabe? A outra, a dona quase esquartejava a gente. Foram situações difíceis. E chegou num determinado tempo, meu esposo conseguiu uma herança da família, e com esse valor a gente disse assim, obrigada. A gente chegou e falou assim, olha, agora a gente vai dar para a gente construir nossa casa. Uma parte foi investida, a gente investiu na fazenda para melhorar os animais, e a outra a gente disse, a gente vai construir a casa. Mas a gente pensa que a gente vai construir a casa com dinheiro, é ilusão, né? E chegou uma determinada hora em que aquele dinheiro não tinha mais. Não tinha mais. Eu lembro como se fosse hoje. A gente morava aqui na Bruno Neto, Mandacaru, a gente conhece. A gente morou em todos os bairros, todas as ruas. Morava do lado de Jaque, né? E a gente morava ali, na Bruno Neto, em frente à Lu de Gero. E Marquinhos falou assim, a gente não tem mais dinheiro. A gente não consegue terminar essa casa tão cedo. Interessante que, naquele momento, eu virei para ele e falei assim, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo o que Ele faz. Sabe aquela música de Thales? Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Pensa aí nessa situação que você está clamando, que você está precisando. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz é perfeito. Mas precisa ativar em você essa certeza, que Ele é perfeito. E aquela certeza, gente, era certeza. Era como se eu estivesse me vendo ali. Era uma convicção inabalável, porque a história dizia, você não tem dinheiro. A realidade dizia, não dá para continuar. Mas a convicção que estava dentro de mim estava inabalável. E eu tinha uma prova, uma certeza interior tão grande. Ah, meus irmãos, eu não sei explicar. Eu falei o quê? Eu não sei como Ele vai fazer. Mas surgiu negociação naquela fazenda. Sobrenatural. Sobrenatural. Porque sobrenatural, eu preciso repetir essa palavra, porque não dá para explicar. E o sobrenatural a gente não explica. Nós conseguimos entrar na nossa casa 6 meses depois. Vocês têm noção do que é isso, gente? 1 mês depois veio a pandemia, amor? 1 mês depois veio a pandemia. A gente, com o dinheiro que a gente construiu em 6 meses, a gente não conseguiria depois da pandemia. Tudo aumentou. Tudo ficou mais difícil. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí a gente vai lá em Mateus, do 7, no capítulo 7, vamos abrir? Mateus 7, 9 a 11. Não há lugar. Aleluia. Amém? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus,
saber das coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus lhes dará aos que pedirem. Olha isso. Aqui fala de pai, de paternidade real. Se nós somos maus, nossos filhos nos pedem algo, a gente faz de tudo que a gente pode e que não pode para dar para esses filhos. Imagine o nosso Pai que está no céu. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai. E Ele está esperando a sua fé ser ativada de forma tal que aquilo que você pedido, Ele vai dar. Batendo, Ele vai abrir a porta. Vamos ativar os céus com a nossa fé. Vamos ativar o reino espiritual com a certeza inabalável de que o Senhor vai agir em nossas vidas. Primeiro nós falamos o que é fé. Agora nós vamos falar como é que eu vou obter essa fé. Isa, tá bom, você já falou, mas como é que eu consigo ter fé? Em Romanos 10, no verso 17 está escrito: de sorte que a fé, ela vem pelo... E ouvir a palavra de... Você está no lugar de ativação de fé. Porque você veio ouvir a palavra de Deus. É neste ambiente onde a nossa fé, ela é ativada, ela é renovada, ela é revigorada. É um ambiente onde a palavra do Senhor é exposta e a nossa fé, ela é ativada. Assim que você consegue obter a fé, é ouvindo. Sabe aquele dia que você diz: eu não vou para a igreja não, que eu estou cansada, eu cheguei do trabalho cansada. É o dia que você mais tem que ir para ativar a sua fé. Sabe aquele dia que você diz assim: eu não posso, eu não estou muito bem. É nesse dia. Mas sabe aquele dia que você está muito bem? Também é nesse dia. Porque a nossa fé, ela precisa ser ativada em todos os momentos. Em todo o tempo, a nossa fé precisa ser ativada. Mesmo na dor, mesmo na impossibilidade, mesmo no medo, mesmo na dúvida, tenha fé. Tenha fé. Amém? O terceiro tópico é como eu vou manter essa fé viva dentro de mim. Tudo bem, eu já sei o que é fé, como é que eu pego essa fé. E agora, como é que eu vou manter essa fé dentro de mim? Porque às vezes eu passo tanta situação que parece que a fé vai embora, igual aquele povo. Os hebreus, eles estavam assim, sendo perseguidos, desanimados. Como é que eu vou manter a minha fé? Muitas igrejas andavam assim, no tempo de Paulo, que escreveu muitas cartas. A gente não sabe quem escreveu hebreu, não está muito, claro ainda. Mas muitas cartas Paulo escreveu avivando a fé daquele povo. Em Efésios 3, do capítulo 14 diante, Paulo fala assim: olha, por essa causa eu me coloco de joelho. Eu me coloco de joelho para que toda a família seja fortificada, fortalecida pelo poder do Espírito. Tem como colocar aí? Efésios 3, 14. Quem é que está ali na TVzinha? Aí. Meu Deus. Aí ele fala que ele se coloca de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela... Vocês estão lendo? Para que Cristo habite nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos
qual seja a largura, comprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É uma vida completamente transformada. Uma vida em que pega a fé de Cristo e enraiza e deixa como coluna, como fundamento dentro de si. É uma vida que compreende o tamanho de Deus. O que o pastor falou aqui nesse instante é que compreende o nosso devido lugar de não sermos nada, mas que Ele tem uma altura infinita, uma profundidade infinita, um comprimento infinito. Pela grandeza dEle, você tem fé. Uma grandeza tão grande dessa, nós limitamos às vezes a tamanho pequeno e colocamos o nosso problema, o nosso medo, a doença, a gente coloca lá em cima. A gente coloca lá em cima. Tantas vezes eu já dei meu testemunho aqui, do cisto do cérebro, que eu botava esse cisto lá em cima. Parecia que eu orava para ele. Eu não orava para Deus, eu só pensava nele. Quando a gente tem um problema e a gente acaba, sabe, pensando demais nele, a gente está quase adorando o problema. O Espírito Santo, ele quer tomar lugar. Ele quer, sabe, ele quer tomar forma na tua vida, sabe, e tirar. Da onde está tirando o teu sono, está dando preocupação, está trazendo dor. Ele quer entrar nesse lugar, mas para isso você precisa dar esse espaço na fé para Ele. Naquela situação em que eu contei para vocês, daquele dia que a gente disse assim, nós não temos mais dinheiro, sabe? A gente poderia falar, não temos e acabou. Ou a gente podia fazer pior. Não, mas Deus vai prover, porque a gente fala assim, né? Mas lá dentro, às vezes não tem uma convicção inabalável. É uma convicção que se abala. Se abala quando as coisas pioram, porque depois disso algumas coisas começaram a piorar. Se abalam quando as dificuldades vêm, mas Deus está nos trazendo nessa noite para que nós entendamos que a nossa convicção de que isso que nós tanto pedimos a Ele é inabalável. Não existe ninguém que vai virar para a gente e vai dizer não vai dar certo, porque a gente não se abala. A gente não se abala. Nós precisamos manter essa fé firme e viva dentro de nós. Agora tem algo muito assim, que o Senhor tem falado muito comigo, sobre uma fé que não se distrai. Uma fé que não se distrai. Muitas vezes a gente está no caminho da fé. A gente está no caminho, não, eu creio, eu acredito, eu estou me movimentando nesse sentido. Mas às vezes vem as ondas e a gente olha para a onda. Às vezes vem a dificuldade, a gente olha para a dificuldade. A gente sai do foco da fé. Pedro, ele teve fé para ir até Jesus andando sobre o mar. Ele teve. Ele andou sobre o mar. Mas na hora que ele viu um vento muito forte, ele fez o quê? Ele desviou o olhar de Jesus e ele olhou para o vento e ele afundou. E o Espírito Santo está nos alertando nessa noite. Enquanto você está tendo fé para olhar para mim, não desvia esse olho. Porque sem fé é impossível me agradar. Interessante que quando Pedro estava afundando, Pedro se desesperou. Pedro se desesperou. E Jesus falou assim, homem de pequena fé. Homem de pequena fé, ele tinha fé, mas era pequena. Então afundou. Se a tua fé for pequena, vai afundar. Ei, se a tua fé for pequena, vai afundar. Andou sobre o mar, acreditou, continua. Não olha para o vento, não olha para a tempestade, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para frente. Olha para frente.
Tem uma música da Mr. Edward, que ela diz assim: me dá olhos de pomba. Sabe? Me dá uma devoção, uma fé, sem distração, só por você, Jesus. Interessante que a pomba, quando ela não consegue olhar onde ela quer, ela vira o foco para ela olhar. Ela balança o olho para que aquele olho, onde ela quer olhar, seja focado. Se houver distração, balança a tua cabeça e fala: não, é cá. É cá que eu quero olhar. Me dá um olho de pomba, Senhor, para que eu olhe firme e constante. Noé, ele teve fé para construir uma arca, em um tempo onde não tinha chuva, onde não se ouvia falar em chuva, não é verdade? No tempo de Noé não se ouvia falar em chuva, mas Deus falou: vai haver um dilúvio. E ele creu. Ele está aqui, nesse livro. Ele creu. E ele construiu. E a família dele foi salva. Isso foi fé. Mas essa palavra é tão linda, que ela não esconde nem o que vem depois. Em Gênesis 9:20, a gente vê que na colheita de uma vinha, olha lá, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e se descobriu no meio da sua tenda, ficou nu, e viu seu filho, o pai de Canaã, desde o seu pai, e fê-lo saber ambos os irmãos lá fora. Eita Jesus, a letra é pequena. Então tomaram, eu vou aqui para a Bíblia, viu? Porque a letra da tela ali, essa daí eu não vou não, nem com óculos. Gênesis 9. Esse é qual? 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados. Olha, eu não quero nem ver meu pai assim, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E aí despertou Noé do seu vinho, lá no outro dia, acordou Noé o são, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E ele disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. Sabe o que aconteceu aqui? No momento da colheita, Noé se distraiu e embebedou. Cuidado com o momento da tua colheita. Nesse momento precisa ter fé, sem distração. Porque enquanto a gente colhe um plantio, a gente precisa estar cuidando logo do outro. Porque senão a outra colheita vai ser problemática. Noé teve fé para salvar a sua família, mas por uma distração, na hora de comemorar aquilo que ele já tinha, uma parte da sua família foi amaldiçoada. Isso é muito sério, gente. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, ele salvou a família, mas uma parte da família dele foi amaldiçoada. Ele amaldiçoou o filho. Porque a cena, quem formou foi ele. O filho foi errado. Mas é uma distração, a gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente acha que a fé, ela só vai ser necessária para a gente clamar por um milagre, por uma bênção, por uma porta de emprego, por uma provisão. Mas a fé, ela é necessária para a gente manter firme no Senhor. A fé, ela é necessária para a gente não se distrair do Senhor, inclusive na hora da colheita. Eu nunca vi uma pessoa que vive da terra, um agricultor, plantar só um terreno. Porque enquanto ele está colhendo uma roça, ele já está plantando a outra. Porque ele quer sempre colher. Quem quer sempre colher? Quem quer sempre colher aqui? Frutos.
frutos abundantes. Quem quer sempre colher aquilo que você tanto tem regado em oração, em clamor, em jejum. Pronto, na hora que colher, intensifica essa oração, intensifica esse jejum, mantenha uma fé viva dentro de você, porque sem fé é impossível agradar a Deus, independente se essa fé for para pedir bênção ou para agradecer pelas bênçãos que recebeu. Existe muita gente se desviando do Senhor quando está com a colheita na mão. Existe muita gente se desviando do Senhor quando está com a vitória na mão. Nosso pastor sempre fala aqui, tem gente que vem para a campanha pedindo porta aberta, vindo para a campanha pedindo porta aberta, na hora que a porta se abre, não tem tempo mais para vir para a igreja. É não vigiar na hora que estiver com a colheita na mão. E o Espírito Santo está alertando isso hoje aqui. Se existir alguém que, sabe, aquela área na tua vida que está indo bem, cuidado. Cuide-se para, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. E é cair na fé mesmo. É cair, o nosso maior perigo é cair na fé. É a gente cair nas garras do mundo. É a gente se embebedar com a nossa colheita. Esse é o maior perigo que nós temos. A gente precisa ter este cuidado. Sabe, quando tudo está bem, não, eu estou sem problema essa semana. Qual é a música que toca no teu carro? Sabe quando tudo está bem? Eu estou de boa. Qual é a música, qual é o louvor que você ouve para malhar? Porque parece que tem gente que seleciona, né? Eu ouço louvor para isso, eu ouço música para isso. Ei, é Deus para tudo. É Deus para tudo. Deus nos quer por completo. A gente quer a totalidade da promessa, às vezes cumprindo a metade dos propósitos. E a gente precisa cumprir a totalidade dos propósitos para a gente alcançar a totalidade da promessa. Dá trabalho? Às vezes dá, para quem ainda está no início. Depois vira costume. Depois vira estilo de vida. Não é assim quando a gente vai malhar? No início dói, cansa. É um saco. Eu chorava antes de malhar. Eu dizia, eu não quero. Eu chorava mesmo. Eu não vou malhar. Aí eu olhava, mas eu preciso criar essa constância para isso não me tornar mais doloroso. E hoje é um estilo de vida. Me faz bem. Às vezes no início vai doer, você vai querer até chorar. Eu não vou querer deixar isso, eu não vou deixar esse meu pecadinho, eu não vou deixar minha mania. Mas, sabe, se mantém firme no Senhor que isso vai mudar. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 40, no verso 31, que aquele que espera no Senhor, Ele renova a tua força. Sabe? Ela sobe como asas, como águia. Corre, não se cansa. Caminha e não se fadiga. Esperar no Senhor é o quê? Ter fé. Esperar no Senhor é ter fé. É praticar a fé através da esperança, com uma convicção inabalável. Se você tiver essa convicção inabalável nessa área aí da tua vida que você tem clamado, se você esperar no Senhor, você vai renovar essa força, sabe? Não vai ter mais cansaço, não vai ter mais fadigação, você vai renovar a sua força, você vai subir como águia. Isso é o que faz quem tem fé, é renovado, é restaurado, sabe? O que acontece com quem tem fé é isso, não se cansa. Louva o Senhor antes de chegar na igreja, quando chegar continua, porque sabe, é nele que a gente espera, é nele que a gente quer, é ele que a gente almeja, é um olhar que só tem olhos para ele. Tem aquela música de Fernanda Abreu, acende a chama em mim, move-me, de todos os amores eu escolho a ti, acende a chama em mim, move-me, de todos
lugares eu escolho a ti. Sabe por quê? Onde a música não para, onde amor não para. É nesse lugar que você pode estar encontrando a paz. É nesse lugar onde você vai estar encontrando a solução dos seus problemas. É descansando nele, é buscando nele, sabe? A força, a revigorar a sua alma, é nele. A gente leu que pai e mãe, nós homens somos maus e a gente só quer o bem dos nossos filhos. O seu Pai celestial, Ele quer muito mais para você, Ele quer o melhor para você, mas Ele deixou muito claro que sem fé é impossível agradar a Ele. A fé que agrada ao Senhor, como está lá em Salmo 147:11, o Senhor se agrada dos que o temem e do que esperam, dos que têm fé na sua misericórdia. É desses que o Senhor se agrada, é uma fé que agrada ao Senhor. Oh, se coloque de pé, igreja. Assim de nós, Senhor. Sabe, talvez você veio nessa noite aqui frio, já querendo desistir da sua fé, já se desanimando, como aquele povo lá estava, os hebreus estavam assim. Mas eu quero te dizer nessa noite, que é noite de se avivar nele, é noite de aquecer nele, a fé nele. Não é no homem, não é na circunstância, não é no que você está vendo, não, é nele. Oh, acende a tua chama, Senhor, aviva-nos, Senhor, desperta em nós um fogo ardente que te busca e que te olha sem distração. Queremos te olhar sem distração. Oh, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Acende a chama em mim. Move em mim de todos os amores. Eu escolho a ti. Acende a chama em mim. Mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Onde a música não parar, onde o amor não parar, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Onde a música não parar, onde o amor não parar, onde a paz reinar, é o melhor lugar. Aquece, Senhor, aquece o nosso coração, Pai. Nós queremos ter uma fé, Senhor, uma fé, Pai, uma convicção inabalável de que o Senhor, Pai, existe e que o Senhor vai nos recompensar, que o Senhor vai nos recompensar a nossa fé, a nossa busca, o nosso temor inabalável. E é em Ti que nós queremos continuar, Senhor. Ah, Espírito Santo.